Ferro, como líder, tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, esse é um debate político estratégico sobre o papel do Estado. Nós estamos vendo aqui, e eu faço um apelo aos líderes da oposição, para que não fiquem nessa posição obscurantista, essa posição de ser contra a expansão da banda larga, é uma posição do silêncio, é a negação do direito à comunicação. Nós estamos no século XXI, é preciso que nós cada vez mais sejamos capazes de oferecer os serviços de inclusão digital, as novas mídias digitais que fazem parte dessa conquista da nossa civilização. O grande psicanalista e pensador francês Michel Foucault falava que a mais revolucionária das lutas era a luta contra o silêncio. Então eu faço um apelo aqui para que a oposição não queira fazer a guerra do silêncio, do calado, da censura. Vocês querem impedir que o país possa entrar no século XXI. Isso é uma posição atrasada tecnologicamente, política e democraticamente. Vocês falam para que nós reconheçamos que o processo de privatização universalizou o acesso ao telefone. Nós tivemos conquistas importantes, porque no governo Lula foram introduzidas várias alterações que permitiram o acesso ao celular, que permitiram a ampliação desses serviços. Mas para ser concedâneo, para vocês fazerem parte desse discurso que se dizem favoráveis à comunicação, não poderia retroceder e ficar numa posição retrancada de impedir o acesso à banda larga. Nós estamos promovendo inclusão digital. Nós sabemos que esse país tem quase 200 milhões de habitantes. E aqui é onde está a diferença de conceito e de concepção. Para o PSDB, basta atender 20% da população, como é hoje. Mas acontece que o Brasil não é só de 20%, tem mais 180 milhões de pessoas, tem mais 160 milhões de pessoas, e de lares 40 milhões, 50 milhões de lares sem acesso à internet, sem acesso a essa tecnologia que hoje é o que faz a diferença para modificar, promover o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Portanto, esse é um debate de fundo que revela conceitos de cidadania e de democracia. A oposição nesse país sempre trabalhou para 20% e 30%. O Brasil dessa gente é apenas 20% e 30%. E esqueciam o restante da população que não tinha acesso aos serviços, não tinha acesso à dignidade, à cidadania, não tinha acesso à energia elétrica, como nós tínhamos 15 milhões de pessoas nesse país ausentes completamente do acesso à energia elétrica. O programa Luz para Todos tem o mesmo viés, tem a mesma característica e foi desenvolvido no nosso governo. Nós queremos um programa agora de internet para todos, é iniciar um processo de inclusão digital, acesso a mídias digitais, promoção de cidadania, possibilidades de crescer, de avançar e se desenvolver, fazer com que as escolas rurais, as pequenas comunidades, as diversas regiões do país se integrem. Nós não temos hoje a mesma capacidade de recepcionar, de oferecer e de ofertar a internet para todo o país. A região Nordeste, a região Norte são segregadas, são, de certa maneira, são proibidas e vetadas de ter esses serviços, porque pela lógica do mercado, pela lógica das corporações, não pode se estender o serviço que não dá lucro, como no passado diziam que não podia levar uma rede elétrica para uma comunidade distante, porque dava prejuízo, porque não compensava a tarifa, e foi preciso o Estado brasileiro dar o acesso à energia, e agora nós queremos
dar o acesso à informática, aos meios de comunicação, à inclusão digital. Portanto, eu apelo à cabeça e à consciência dos líderes da oposição que não fiquem nessa posição obscurantista de censura, de impedir que o povo brasileiro tenha acesso à internet. Isso é uma visão atrasada, desumana no limite, porque não permite a possibilidade do crescimento cultural, do crescimento intelectual de vastas regiões do país. E o que é mais grave, mesmo nos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, há partes daquelas cidades que não têm o acesso à internet com a mesma qualidade que as regiões mais ricas têm. Portanto, a exclusão não se dá apenas entre regiões, se dá nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, por conta dos interesses do mercado, pura e simplesmente, que é a referência política que a oposição faz nesse debate. O mercado não pode fazer tudo, o mercado existe, é importante, o mercado tem sua função, mas ele não pode regular a vida dos cidadãos e das cidadãs. A nossa ação é, portanto, para que o Estado brasileiro promova o acesso, promova a possibilidade de haver competição e de haver concorrência, para que a própria iniciativa privada se motive no debate, na concorrência, na competição, a compreender essa população que está excluída do consumo, das possibilidades e do acesso da sociedade que nós estamos vivendo aí. O governo do presidente Lula permitiu que vários estratos da população entrassem no mercado, passassem a consumir, passassem a ter dignidade. Essa é uma diferença política e ideológica que nós temos com a oposição. Nós queremos mais brasileiros com o Brasil, mais Brasil para os brasileiros, mais informação, mais acesso, mais dignidade, mais crescimento. Essa é a diferença. Esse discurso de vocês de negar a oportunidade da banda larga é um discurso obscurantista, atrasado, retrógrado, que não cabe numa sociedade que se pretenda democrática, inclusiva e que possa oferecer cidadania. Por isso é que nós apelamos para que vocês possam colaborar neste debate. Eu sei que há importantes contribuições à vida da oposição, sei que tem pessoas capacitadas e competentes para fazer o debate político, criticando, mas contribuindo construtivamente. Não sejam reativos e não sejam negativos e não permitam que o progresso chegue a mais brasileiros. É isso que nós apelamos. Desse jeito, vocês se desqualificam como oposição. Não fujam do debate e da construção. Não sejam apenas negativos, negadores do futuro para uma parcela expressiva do nosso país. O nosso Brasil precisa do debate, da oposição, do governo, mas precisa de construir as alternativas. Com essa postura reativa, lamentavelmente, o país não cresce, não avança e vocês vão perder, porque o povo vai cobrar e saber que o PSDB, que o DEM, que o PPS está contra a internet chegar na casa do trabalhador rural, da pessoa simples, porque está negando o direito ao debate e à construção do programa de banda larga que nós estamos oferecendo nesse debate. Portanto, está aí colocado o desafio. Vamos debater e vamos modificar, mas vamos construir. Não vamos negar o futuro àquela geração, àquelas pessoas que precisam de fazer parte dessa nação. Muito obrigado, senhor presidente.